ensaiozinho de o que poderia acontecer se a gente está tendo a não unitariedade no setor longitudinal. Vamos tentar fazer então a seguinte simulação. Nossa questão é a seguinte, né? Com um termo longitudinal introdução linear Oi? O Brasil tinha sido campeão do mundo. O Brasil tinha campeão. Ah, já é 62, é verdade, né, cara? Deixa eu ver a data do peito, acho que eu ver se está na época da Copa. Agora de ver as datas dos peitos, vamos ver aqui. Eu gosto de saber o que eu estava fazendo nesse dia. Eu guardo essas coisas na memória, eu gosto, sabe? Dia 15 de outubro de 62. O Brasil já tinha sido bicampeão já. 15 de outubro de 62. Naquela época os caras já estavam assim. A gente estava sendo bicampeão, essa é a nossa preocupação é outra, né? Então detectamos o Ghost. Detectamos o Ghost no setor. Desliza. Esta.
Então vamos colocar uma seguinte proposta. Depois eu vou deixar possíveis, assim, outras possibilidades que vocês podem puxar. Vou fazer uma proposta que eu consideraria mais simples, mais imediata, mas só para a gente sinalizar com uma discussão, e depois eu posso propor outras maneiras de contornar, eventualmente, né, vocês vão contornar o portão. A gente está pensando, é justamente o escalar. Então, vamos pensar o seguinte: poderíamos, então, montar a calculação do seguinte, poderia ser reproduzido justamente o escalar. Então, por exemplo, o seguinte, o post que está aparecendo, ele está no setor vetorial. E o campo vetorial é carregado. Então, vamos pensar num escalar complexo também, que deveria ser um escalar carregado. Então, por exemplo, um escalar complexo, né, que essa é a porcaria. Claro. Bom, vou pegar um que a gente chama de lagrangiano de mix. Vamos fazer um ensaio para ver o que isso aqui dá. Eu não estou dizendo que isso vai resolver o problema, vamos tentar ensaiar. A ideia é o seguinte: se eu pegar, por exemplo, aquilo que nós pegamos, a gente pegou o DI W star com o DI W. Então, vamos dizer que eu pegasse, tem um escalar carregado aí, vamos chamar esse escalar de φ, e que a gente jogasse esse termo de mix entre. Vamos pegar aqui um parâmetro. A gente tinha botado lambda, vamos dizer que eu tenho um parâmetro F. Parâmetro de acoplamento F, e que a gente colocasse esse acoplamento DI, WI star. Nesse caso, claro, então tem uma interação, né? Não estou colocando, está suposto que a gente tem um termo cinético para o φ. Dmi φ star, dmi φ, menos m2 φ star. Quando eu coloquei um escalar massivo, eu não estou colocando aqui, né? Mas quer dizer, vamos ver que a gente fizesse isso aqui. Então essa é a proposta. Então, a gente pode acoplar um escalar a esse φ, justamente na parte longitudinal, e vamos ver que efeito aquele F vai ter, por exemplo, na matriz de resíduo. Vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que eu fizesse a seguinte coisa. Então a gente vai reconsiderar o lagrangiano que a gente tinha. Vocês podem ir botando, a gente já postou. Pegar o lagrangiano quadrático do φ do W com o φ. Então nós tínhamos o seguinte lagrangiano, nós tínhamos, me corrija se eu estou errado, a gente ficava com um termo que era W, vamos fazer o nosso caso, que a gente W star, aí me ajudem por favor. Aí tinha o D'Alembertiano mais M2 θ-min. Era isso mesmo, né? Aí aqui aparecia, era mais, né? Menos si D'Alembertiano, deve ser isso mesmo. Mais M2 ômega mini. W, isso mesmo, Mariana? Ou Mariana? Isso é Mariana, eu estou falando ali, tá certo isso mesmo? Então tá. Agora, menos no meio, não? eu acho que menos ficaram aqui, eu tinha feito esse erro. Não, menos no... O que é menos? É mais no meio, menos ali. É Mais e menos. Tá. Tá certo?
Tá. Esse negócio que eu tinha feito esse erro, por isso que você estava olhando o caso errado. Depois eu corrigi. Ah, não, eu tinha corrigido menos o se só aquele Certo? Então é isso aqui. Aí agora a gente tem a parte do fim. Vamos colocar então, aí, claro, vamos colocar aqui mais demi fi estar, demi fi, menos, vou dar um escalar aqui, com massa mi ao quadrado, mi 2, fi estar, fi. E agora a parte de acoplamento. Então aqui nós vamos ter, demi w mi, né? Então vou pegar só a parte livre, não vamos pegar a parte de interação. Então mais f demi w mi estar fi. Claro, eu joguei o outro termo porque é o complexo conjugado dele para a ação poder ficar real, né? E vamos lá. Você falou, mas o F é constante. Constante. Tipo, o que vai ter uma derivada ali no W no acoplamento? Porque nós fizemos isso, nós temos que acoplar um escalar com W. Eu peguei essa derivada covariante. Confio. Então, mas aí não teria que ser então derivada covariante? Do W. Desculpa. Não, mas agora eu estou pegando só a parte livre. Esqueci de falar. Estou pegando a parte livre, então já estou. Aqui também. Já é a parte livre. Não falta um campo. Falta aqui, está faltando ainda o termo que eu não coloquei. Me esqueci. Só a parte livre. Estou colocando agora o termo que vem com aquele parâmetro que era o psi. Esqueceu de colocar. O termo psi está aqui. Não está certo. Psi eu já coloquei. Tá certo. Então aqui está o termo W mini está, W mini, mas só estou tirando a parte livre. Depois, o termo de massa. O F é uma coisa dimensional. O F é um parâmetro adimensional. Dimensional. Mas é questão. Outro pareceria que está faltando um campo. Isso. 1, 2, 3. Né? Tem dimensão de 3, então esse cara tem dimensão de massa. Então ele é um parâmetro com dimensão de massa. Tá? Quer dizer, aqui, né, depois eu tenho ele nos acoplamentos. Vamos pensar aqui o seguinte, talvez, deixa eu ver, nem precisasse colocar esse F. Deixa eu pensar aqui. Porque a interação eletromagnética está aqui. A interação eletromagnética estando aqui. Porque eu não estou colocando aqui, está dentro da derivada covariante. Então eu tenho o ITA, esse parâmetro aqui é um parâmetro de mix. Tá certo. Vamos colocar o seguinte, na hora da interação, essa pergunta é importante, porque na hora da interação eletromagnética vai aparecer aqui menos I, a mi, W mi está, Φ. Mas aí nós temos esse F aqui. Então, a constante eletromagnética vai se juntar com esse parâmetro F, você vai dar um objeto com dimensão de massa. Então, de qualquer maneira, se esse objeto tem dimensão de massa, ele vai gerar um acoplamento super-renormalizável, tá? Porque, observa, como o Glória observou, é importante, né? Esse F tem dimensão de massa, né? Porque é o termo que a gente colocou na notação, a gente colocou esse termo aqui. Eu coloquei o F, porque se eu fizer F igual a zero, eu cancelo esse termo. Então, esse F é um parâmetro de acoplamento, é um parâmetro de mix. Ele está misturando o escalar carregado com a parte longitudinal do espinho carregado. Então, eu estou colocando esse F. Não, mas ele tem tudo, né? Não é só a parte longitudinal. Quer dizer, aqui? Não, quer dizer, isso aqui só pega a parte longitudinal. Claro. Certo? Desculpa aí. Legal? Então, esse cara aqui está fazendo mix. Se eu fizer isso
zero, esses dois setores não substituem. Então vamos manter esse F. A questão é, pela nossa experiência já com a parte prévia do curso, esse F é um termo de mixing. Agora eu estou pegando o termo livre, estou pegando só o termo sem acoplamento para poder tirar propagador. Propagador a gente esquece todos os termos cúbicos, quárticos, interações, vou ficar só com os termos livres. Porém, eu estou entendendo que esse F, lá na frente, na hora da interação, aquele termo lá me gera uma interação, por causa do ami que está dentro da derivada covariante. Então, vai me gerar uma interação entre um W, um φ e o fóton. Tem um vértice desse tipo aqui. O W, o φ e o fóton. Agora, quem está nesse vértice aqui, essa é a constante de acoplamento. A constante de acoplamento eletromagnética diz o parâmetro F, que é um parâmetro com dimensão de massa. Então, para efeito de interação, esse vértice aqui, ele tem uma constante de acoplamento com dimensão. Quer dizer, o parâmetro F, ele entra para me dar um acoplamento efetivo, né? A carga elétrica, quer dizer, o E, o parâmetro E com o E. Mas esse parâmetro vai ter dimensão de massa. Então, se ele tem dimensão de massa, ele está dando um acoplamento super renormalizado. Então, a gente não está preocupado, porque eu não estou destruindo a renormalizabilidade, eu estou introduzindo um parâmetro super renormalizado. Só isso. Só para a gente ver qual é o efeito desse F na discussão da unitariedade. Então, vamos lá. Então, o que nós fizemos antes, nós vamos ter agora que só ter um cuidadinho, porque agora a gente tem um campo novo. Então, vamos colocar assim. Vamos colocar isso da seguinte maneira. Vou colocar isso em forma, então a gente tem um triplete de campos, na verdade. Nós temos aqui os Ws, temos os Φs e temos os Ws com Φs. Então, na verdade, eu posso criar um objeto que eu vou criar esse vetor coluna, que vai ser Wi star, Wi, Φ star. Então, eu posso colocar, como eu tudo isso, mas assim, Wi, criar um objeto assim, como se fosse um vetor coluna. Vamos chamar isso aqui de um V, vamos chamar de campo, vamos chamar de F de campo. Vamos chamar um objeto F assim, ó, que vai ser Wi, Φ. Então, nós vamos poder escrever esse lagrangiano livre, né? Da seguinte maneira. Então, a ideia é por que a gente está fazendo isso? Então, foi a sugestão do Blay. Já que a gente está com um problema de unitariedade, deve estar faltando algum grau de liberdade, então vamos introduzir um possível grau de liberdade que esteja faltando, não é um escalar. Então, eu vou introduzir um escalar que está faltando para ver se eu recupero a unitariedade. Eu vou escolher. E esse escalar, ele tem que se acoplar com a parte escalar, que é onde está o problema da unitariedade. Você tem diferença, por exemplo, de eu adicionar uma partícula, um campo, um grau de liberdade, mas se eu precisasse de mais graus de liberdade, em vez de eu, por exemplo, assumir um campo com mais graus de liberdade, colocar mais campos com menos graus de liberdade? Mas aí teria talvez que vincular o campo e não colocar um campo de gauge, que é um campo que tem várias componentes e menos graus de liberdade, pode estar sujeito a uma simetria de gauge. Mas em todos é impossível, só é um pouquinho mais complicado. Estou pegando a situação mais simples possível, certo? Só para a gente experimentar, para a gente sentir o que está acontecendo. Então, eu vou escrever esse lagrangiano da seguinte maneira. Vamos botar isso aqui assim, Wi star, Φ star. Aí vamos botar aqui uma matriz, né? Assim, isso vai dar bonitinho assim. O lagrangiano é todo bilinear, star sem star, star sem star. Então, o que acopla Wi star com Wi? Acopla Wi star com Wi é D'Alembertiano mais L2, D'Alembertiano mais L2. Não vou botar os índices, senão vai ficar carregando muito. Teta, tá legal? E aqui, mais, menos, Si, D'Alembertiano mais Mi2 ômega. Estou colocando assim, tá bom? Então isso aqui é a parte W star com W mini. W mini star, então você que vai pegar, ó. Vou pegar esse cara aqui. E agora, eu tenho uma parte que acopla W star com Φ.
Mas a parte que acopla W estar com φ, ela está com derivada. Então eu posso escrever esse termo aqui assim. Ó. Posso escrever esse termo como sendo esse termo aqui. Ele vai ser F sobre 2 dB W estar φ menos F sobre 2 W estar dB. Fiz uma integração por partes, só para simetrizar. Uma hora a derivada está no W, outra hora a derivada está no φ. Então, por exemplo, esse termo aqui, que vai, vamos, eu faço a integração por partes, os dois se juntam, no fundo é isso. Então, esse termo que eu estou precisando, que é o W estar, ele está se acoplando com F sobre 2 dB φ, menos F sobre 2. Então, está aparecendo aqui menos F sobre 2 dB φ. Vamos lá. W estar com WI, e aí fica W estar menos F sobre 2, W estar dB φ. Agora, eu vou ter um termo que vai ter. O outro termo tem dB. Agora, vamos precisar fazer o seguinte. Eu vou dar. Tá legal. Então, eu deveria. Eu poderia fazer uma outra coisa mais esperta, então. Não fazer isso. Vamos dizer, eu jogo, vamos ver assim, o WI com o φ. Talvez eu possa fazer o seguinte, talvez eu precise fazer isso. Eu posso pegar, deixa eu pagar esse aqui um instantinho só. Se eu pegar esse termo aqui e escrever assim, eu faço uma integração por partes aqui. Isso aqui é menos F, W estar, dB φ. Só integrei por partes. Joguei isso aqui aqui. Não ganho isso não mesmo. Então esse termo ficaria menos F, ficaria W estar, menos F dB. Certo? Então reproduza aquele termo. Agora, o outro termo é φ estar com. Posso colocar esse termo aqui, ó, como sendo F dB WI. Vai ficar lá, φ estar dB WI, esse termo aqui. Então, esse termo aqui, integrado por partes, esse termo aqui a gente fez uma integração por partes, menos F, W estar, dB. Então, ficou esse termo aqui. W estar é dB. E esse termo aqui simplesmente é um, troca aqui, chamamos de I. Esse termo aqui é F estar dB WI. E depois o termo de φ estar com φ, que fica menos da Lambertiano, menos no 2. Menos da Lambertiano mais I ao quadrado. Integrei por partes do φ também, certo? Então a gente tem esse objeto aqui. Então, agora que nós introduzimos, vamos dizer assim, o possível, campo extra, sem precisar de supersimetria, estou só botando um campinho extra para ver o que pode fazer, a gente vai ver o que isso aqui pode dar agora em termos de propagadores. Então, vamos ver o seguinte. Vamos, para inverter esse objeto, a gente já tem aquela velha expressão nossa, mais ou menos. Deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Então vamos tirar o conjunto de propagadores. A gente tem isso aqui eu posso inverter, isso aqui eu posso inverter, então eu sei a expressão sincrônica. Beleza? Vamos ver o propagador, vamos dizer, de W com W. Então a gente tem essa matriz aqui, A, B, C, D. Então isso aqui é um setor 4x4. Isso aqui é um setor
em 4 linhas de uma coluna. Esse aqui é um setor de uma linha com 4 colunas. Essa matriz aqui é uma matriz 5 por 5. A gente tem essa estrutura matricial aqui. Aqui eu tenho algo que é 4 por 4, que é mini. Aqui eu tenho simplesmente F dB, então eu tenho um vetor coluna aqui, 4 linhas em uma coluna. Aqui eu tenho um vetor linha, uma linha, 4 colunas, e aqui eu tenho um número. Então isso aqui é a quinta linha. Então 4, né, 5 colunas e 5 linhas. Então a estrutura das minhas matrizes é essa, certo? Y, C. Vamos inverter isso aqui. Isso aqui tem que ser a identidade. Então a gente vai criar X mais BZ é a identidade. Então você vai acoplar A é X com Z. Depois eu vou ter CX mais BZ igual a zero. Isso que eu resolvo para X e Z. A matriz A eu consigo inverter, se eu matriz A eu consigo inverter, então a matriz B, ela invertendo mais M2, eu inverto isso aqui, então aqui eu produzo um B menos 1. Então a gente tem que Z é menos B menos 1 CX. E o Z igual a e aí o X vai ser A menos B menos 1 C. Beleza? B menos 1 C a menos 1. Então tá legal. Então o nosso propagador, então o propagador de W. Os vencidos com invertidos. Foi? Não, porque não pode ser invertido. Então a matriz é um 4, 4, não é matriz quadrada. Então W eu consigo tirar. Então W vai ser A menos B menos 1, C a menos 1. Quer dizer, A é isso aqui. Então isso aqui é a minha matriz A menos B menos 1, C. Faz esse cálculo, a gente sabe que é a matriz A. Então, eu sei o propagador de W por W. Depois, esse termo aqui, ele vai estar acoplando W com φ. Então, vamos ter um propagador onde é W star W. Quando eu vou ter o W star φ, que é o W star φ é o Y, não sei. Esse é o Z. O Z é esse aqui. Então, o Z vai acoplar φ star com W. Eu já calculei. Então, o Z é o φ star com W. Estar com W vai ser menos D menos 1 C A vezes X vezes A menos D menos 1 C A menos 1. Veja isso aqui, ó. Essa matriz D ela é 1 por 1, um número. Essa aqui, C, é uma linha, 4 colunas. Isso aqui é 4 por 4. Então, no final do dia, dá uma coisa 1 por 4. Então, tá ok? Então, já resolvemos esse daqui. Agora, vamos fazer a parte do lado. Vamos fazer o outro. Vamos fazer o outro setor. Agora, eu preciso fazer o setor que eu já sei. Agora, já sei quem é X e já sei quem é Z. Já sei quem são X e Z. Agora, as outras equações que acoplam Y com W são AY mais BW igual a zero. E depois CY mais BW igual a 1. Então eu sei inverter o A. Então Y é menos A menos 1 BW. E aí eu boto o W aqui, boto o Y aqui, aí vai dar D menos C A menos 1B a menos 1. Esse é o nosso W. Então, o nosso W é o propagador de φ com φ. Então, o propagador de φ com φ. D menos C
E o y, que é o propagador com y, x, y. Então isso vai colocar w estar no fim. Então y é menos a menos 1. E tá. Então vamos logo ver o que é mais simples, né? A menos B, T menos 1. Então A está lá, está lambertiano, mais M2, teta menino, lambertiano, mais M2, teta menino. Mais menos C, está lambertiano, mais M2. M2, né? Ômega menino. Agora, menos B. B está lá, é F de mim. Mais F de mim. D é menos 1, é só inverter isso aí. Começou a dar lambertiano mais N2. Então está com o sinal todo global, né? 1 sobre dar lambertiano mais N2. Vamos ter um sinal menos. Então volta a ter um sinal menos aqui. Que tem menos F. Menos aquele B. Mas o B totalmente vai ficar mais. Aí vai ganhar um outro menos. E agora vezes C. Que é o FDI. Vai aparecer um F2 aqui. E aqui um DI. Então aqui vai aparecer o lambertiano mais Mi2, perdão. Lambertiano mais Mi2 a menos 1. Tá? Vou invertir isso aqui. Ó. Isso é o nosso D a menos 1. Então eu estou juntando algo na parte longitudinal também. Então, você está me dando, então dá lambertiano, ômega mi. Aqui está errado. Estou errado, aqui é M2. Tá? Tá, esse aqui é o setor W mesmo. Está lambertiano mais N2, menos que se lambertiano mais N2. O Mi está aqui e a parte do escalar. Então vamos juntar. Então isso aqui está certo. É uma coisa que a gente sabe mexer. Está lambertiano mais N2, teta. E agora, no setor ômega, vou tentar juntar tudo isso. Deu. Menos que si da lambertiano mais N2. O setor do menos que si mais da lambertiano. Menos F2 da lambertiano sobre da lambertiano mais mi ao quadrado. Ômega mi. Então tudo isso aqui está no ômega mi, certo? Então ficou menos que si da lambertiano mais N2 menos F2 da lambertiano sobre a lambertiano mais mi ao quadrado. Então isso aqui tudo tem dimensão de massa ao quadrado, isso aqui é massa quarta sobre massa ao quadrado. Então a dimensão está corretinha. Então esse é o coeficiente do ômega mi. Então isso aqui a gente poderia dizer o seguinte, isso aqui está dando menos si da lambertiano mais N2 vezes da lambertiano mais Mi2 menos F2 da lambertiano. Tudo isso, né? Sobre da lambertiano mais Mi ao quadrado. Menos si da lambertiano mais F2, que multiplica da lambertiano mais Mi2, menos F2 da lambertiano sobre da lambertiano. Então, uma simplificação que a gente possa fazer aqui. Então, se você vai produzir da lambertiano, então você vai produzir, vamos botar para fechar isso aqui. Vamos produzir aqui menos que si da lambertiano quadrado
menos si mi ao quadrado, menos si mi ao quadrado da lambda mais M2, menos M2, mais F2. Tem uma coisa errada. Esse F é F2. O F2 tem dimensão de massa ao quadrado, tá certo? A F tem dimensão de massa, o F2 tem dimensão de massa ao quadrado, tá certo? Por isso aqui multiplicando da lambda, estou fazendo esse produto aqui, tá? Menos si da lambda ao quadrado, menos si M2, mais M2, menos F2. Tudo isso na frente do D'Alembertiano. Depois o termo livre é mais M2 mi ao quadrado sobre D'Alembertiano mais mi ao quadrado. Esse ponto aqui, vamos deixar esse livro correto, eu acho que poderia pensar. Será que esse ponto é aqui o campo fixação? Vamos deixar esse polo macio. Eu poderia botar mi igual a zero e o parâmetro F já poderia fazer o jogo para mim. Vamos deixar o mi igual a zero. Então, na parte do ômega mini, eu tenho todo esse objeto aqui. Vamos fazer uma coisa só para a gente não ficar carregando muito sinal menos. Vamos tirar esse menos daqui, botar aqui mais, vamos botar aqui menos. Vamos deixar esse menos global aqui. Então, vamos ficar ficando com a seguinte coisa. D'Alembertiano mais M2, menos si D'Alembertiano ao quadrado. Vou fazer uma coisa aqui para não ficar carregando muito esse parâmetro. Essa combinação aqui, ó, que está dando, ó, si mi ao quadrado menos M2 mais F ao quadrado. Vamos chamar esse parâmetro todo aqui, como você está fazendo no papel, tem uma dimensão de massa ao quadrado, vamos chamar esse parâmetro todo de M2. Tem dimensão de massa ao quadrado. Legal? Só para não ficar carregando essa constante redonda, vamos ficar colocando os números na frente, vamos ficar mais M2 da D'Alembertiano. Menos M2 M2. D'Alembertiano mais M2. Ômega mini. Então a gente já está praticamente diante do propagador do W. O propagador, isso aqui é o A menos B e é menos 1C. Isso aqui. Agora eu só tenho que inverter isso aqui para poder tirar esse propagador. Basta inverter isso aqui. Então vai ficar 1 sobre D'Alembertiano mais M2 delta menos D'Alembertiano mais M2 sobre si D'Alembertiano ao quadrado mais M2 D'Alembertiano menos 2M2 ômega mini, certo? Vamos inverter, esse com isso aqui dá o teta, esse sinal menos com esse sinal menos dá mais, esse cara, cancela esse não dá. Teta mais ômega que é a identidade, então está invertido esse objeto, então eu já sei quem é o propagador do dado. Eu vou precisar disso aqui, aí em frente ao D menos 1, então não vou apagar isso aqui, não, agora vamos multiplicar. Então isso aqui, vou botar aqui, para a gente ter vista. Vamos fazer o nosso cálculo aqui. Acho que essa matriz aqui eu já posso apagar, porque a gente já usou. Agora a gente já vai, já sabe que isso não está apagado. Então essa matriz já está apagada. Vamos apagar isso aqui. Vocês guardaram aqui em M2? Guardaram aqui em M2? Então vamos ver. Então vamos botar logo o nosso propagador aqui. W no setor nós vamos ter 1 sobre D'Alembertiano mais L2
Des círculos de supersimetria. Ah, parece, né? Sim. Lambertiano quadrado. Mais M2 da Lambertiano. Pessoal, só para me ajudar. Lá era M2 da Lambertiano, era menos M2 da Lambertiano. Não, foi aquele era com mais mesmo, né? Fala agora o que é? Não, eu não queria assim. O que ele quer? Dois, queremos. Ômega mínimo. Então tá. Então isso aí já bom, se a gente quiser. Como a gente passa por os casos dos momentos? Vamos fazer logo o propagador do fio estar W aqui. A gente já guarda, depois a gente passa tudo esse setor já fica pronto. Está W. Cara, eu apaguei aqui quem era. Então, D é menos 1, então isso aqui dá certo, isso aqui eu sei quem é. Agora eu tenho que multiplicar, isso aqui é A menos B, D é menos 1, C é menos 1. Tá? Vou multiplicar por menos, D é menos 1. D é menos, então D é menos 1 tem um sinal menos também. Então D por D é totalmente negativo, é menos da Lambertiano mais 1,2. Então D é menos 1 tem um menos que vai cancelar esse menos. Então sai daqui. E aí coloco aqui 1 sobre da Lambertiano mais μ ao quadrado. E aí, vezes C. A, B, C. C, D, F, D, I. C, isso, é DNI. F, D, I. D, I, né? D, I, né? Então esse propagador aqui está de fato dando alguma coisa que sobe o índice μ. Então o índice μ é sabe? Então, esse termo aqui, ó, é zero. Porque a gente sabe que θ vezes D, né? Quer dizer, θ é transverso, D é longitudinal, então isso aqui é eta μ menos dmi sobre box dmi. Então, quando multiplicar, isso aqui dá um dmi, isso aqui dá um box, e cancela isso aqui, dmi dentro de dmi, que é zero. Então, esse termo aqui morreu. Parte. Tá do dmi. Esse carinha aqui cancela esse. Então, eu vou ter. Esse cara aqui morreu, vou esquecer dele. Esse cara aqui cancelou esse. Então nós vamos ficar com menos 1 sobre π da Lambertiano ao quadrado mais M2 da Lambertiano menos M2 M2, tá? Então só pelo menos isso. Ômega μ. Dmi sobre da Lambertiano. F dmi dá o da Lambertiano. Então isso aqui no final de tudo fica menos, fica bem, é menos F sobre π da Lambertiano ao quadrado mais M2 da Lambertiano menos M2 M2. Vamos passar para o espaço dos momentos agora. Então isso aqui fica, vamos lá, isso aqui fica menos K2 mais M2. Então fica K2 menos M2. Devagarinho, para não esquecer de falar. K2 menos M2. E aí aqui fica menos. Aqui fica menos K2. Vai ficar mais. Aqui vai ficar menos K2. Aí vai ficar menos K2 mais M2. Eu boto K2 menos M2. É por isso que eu fatorei o menos aqui na frente. K2 menos μ ao quadrado. Aqui fica menos K2. Vai ficar K4. Da Lambertiano é menos K2. E aqui fica, aqui a gente botou delta mim, então depois a gente acerta isso aqui, bota para ali, beleza. Então aqui fica a mesma coisa, a Lambertiano ao quadrado, π da quarta,
menos M2 K2. E o dmi menos I. Vou botar assim, menos I. A nossa convenção de análise de Fourier a transformada de Fourier ela tem menos I kx. Então, quando eu derivar em relação a x.000, eu vou produzir menos I kx. Então, esse propagador está limpinho. De fato, a gente está vendo que esse objeto aqui é longitudinal, você está na direção própria do momento. O problema é só um pouquinho de estrutura de volta. A gente não vai conseguir acabar isso hoje, né? Mas a gente termina aqui. Vamos lá. Isso está pronto. Vamos agora passar para o setor do φ estar como φ. Isso aqui. Propagador agora. Então vamos observar o seguinte, né? No setor longitudinal, no setor transverso, a gente tem esse plano. No setor longitudinal, agora eu estou com uma outra equação. Então, uma equação ela ficou assim, ó, φ, K4, menos M2, né? K2, menos M2, M2. Por favor, me deem o M2. Φ, K4, menos M2. M2 é o que? Mas Φ laplaciano ao quadrado, menos. Não, o M2. O M2 definiu o M2. O M2. Definiu com Φ, Mi2. Xi Mi2. É que Xi Mi ao quadrado. Falei que é uma expressão baixa. Isso aí é o que? Semia? Isso é saudade. Dá para entender. É que Xi Mi ao quadrado. Isso. Depois, Menos M2 mais F2. menos M2. É que Xi Mi ao quadrado. Não é menos que Xi M ao quadrado, não. É que se 2. Xi M2. Pô, Felipe. Não, Gaúcho, Mi. sua namorada. Mi. Tu não tem desculpa, hein? M2? Não, Mi 2. M2? Mi 2. Tem certeza? Mi 2. Menos M2. Mi 2. Mi 2. Menos M2 pequeno. Pequeno mais F2. Mais F2, beleza. Olha só depois. Só quero ver uma coisa aqui, checar uma coisa com vocês para ver se faz sentido. Por exemplo, só uma questão. No outro caso, o polo que estava presente na parte transversal, ele também está presente na parte longitudinal. Vamos ver, o polo que está na parte transversal é K2 igual a M2. Vamos ver se esse polo, se eu fizer K2 igual a M2, K2 igual a M2, isso aqui vai ficar Cm4 menos Cm ao quadrado menos M2 mais F2. Se K2 for igual a M2, está isso aqui, menos M2. Então, se M4, aqui fica menos Cm, aqui fica mais M4, F2. Então, a gente vê que não tem, quer dizer, então a gente vê que K2 igual a M2 deixou de ser polo na parte transversa. Se eu fizer Mi igual a zero, Mi igual a zero e o Xi igual a zero, então K2 aqui em cima e M2 K2 embaixo. Mas aí M2, se eu fizer o Mi igual a zero, se eu fizer o Mi igual a zero, esse termo desaparece, né? Isso, eu tenho M igual a zero, então a gente recupera o caso anterior K2 igual a M2. Então a gente está só para ter certeza que agora esse mix do φ com o W, ele tirou o polo que antes, quando a gente tinha só o W, se vocês se lembram bem, tinha dois polos. O polo K2 igual a M2, ele estava na parte transversa e na parte longitudinal. E aí tinha um polo novo, só tinha um polo que era o M2 sob módulo de Xi, ele estava só na parte longitudinal. Agora o que a gente está observando é que quando K2 for igual a M2 e der o polo da parte transversa, eu estou me perguntando, será que M2 é polo da parte longitudinal também? Então a gente vê que não. Aquele denominador não se anula para K2 igual a M2. A não ser talvez ficar uma condição muito especial assim, nos parâmetros. Se M4 menos se M2, M2 mais M4 menos F2, M2 menos M2, M2, isso aí teria que ser igual a zero. Teria uma condição muito especial. Em geral,
para pontualizar essa discussão. Aí fizemos então esses dois propagadores. E agora, esse setor está todo aqui, porque justamente esse polo aqui está na parte longitudinal. Isso aqui também é longitudinal. Então esse polo aqui é comum aqui. Então significa que essa excitação aqui, que está aqui com W, é uma excitação também que está no W. Agora vamos fazer a outra parte, que é o D. Então, o D é menos D'Alembertiano mais I ao quadrado, certo? Menos C. C é F de I, né? A menos 1. Então, tem que inverter o A. Então, o A é 1 sobre D'Alembertiano mais N2 θ, tá certo? O A é D'Alembertiano mais N2 θ. Esse mais, aí é menos C D'Alembertiano, é isso? Mais N2, é isso, né? Vamos ver. Não, isso aqui, é isso mesmo, gente. Então, isso aqui é o A menos 1. O A é o inverso disso. Então, D'Alembertiano mais N2 θ é mais aqui, mais 1 sobre menos C D'Alembertiano. Não, então peraí. Então, isso aqui é o A. Então, ficou menos. Aí você toma D menos C, A menos 1, AB. B é menos, então vai ficar um mais aqui. B é menos F. Então vai ficar mais F2. E aqui vai aparecer um DI. Eu estou tirando o propagador de fibra para pegar uma coisa escalar. Todos os índices apareceram. Essa curva aqui, beleza. Então, tá. Esse termo aqui é zero. Porque ele vai ser a longitudinal, isso aqui é a esse termo aqui desapareceu. Vamos cancelar ele para não confundir. E aí eu tenho dmi, dmi, vezes ômega mi, dmi, sobre D'Alembertiano. Então isso aqui é dmi, vezes ômega mi. Então, dmi, aí esse D'Alembertiano. E dmi vai dar o outro D'Alembertiano. Então, ó, isso aqui desaparece. Com isso aqui vai produzir aqui um D'Alembertiano. Então, a gente ficou com o seguinte objeto. Pessoal, vamos seguir a impressão que eu estou fazendo isso aí. Né? Então, vou levar menos D'Alembertiano mais I ao quadrado mais F2 sobre menos C D'Alembertiano mais N2. Então vamos executar o cálculo aí de novo. Esse aqui, menos C D'Alembertiano mais N2. Isso ainda é, depois eu também inverter. Isso é o D menos C A menos 1. Depois a gente vai inverter. O menos C D'Alembertiano mais N2. Aí aqui ficou. Vou botar assim, ó. Menos D'Alembertiano menos M2 vezes menos C D'Alembertiano mais M2 mais F2 D'Alembertiano. Vai ficar menos de C D'Alembertiano ao quadrado. Aí o que vai ficar na frente do D'Alembertiano? Então nós vamos ter esse D'Alembertiano aqui, vai pegar o L2. Mais D'Alembertiano, fatoral D'Alembertiano, menos M2. Mais M2C. E mais F2. Certo? Ficou. Se D'Alembertiano vai ficar positivo. Botei fator esse D'Alembertiano aqui. Ele pegou menos M2 mais M2C mais F2 D'Alembertiano. Depois vamos ter um homogêneo, que é o menos M2 M2. Tudo isso são menos C D'Alembertiano mais M2. Essa combinação que está aqui é por acaso o M2 grande?
que a gente está vendo, está dando justamente psi capa 4 menos deveria ser, porque o φ é um chefe de consistência, então deve estar certo, porque o φ, quer dizer, o polo que está no φ é o polo que está no φ, que é aquele polo. A parte longitudinal está presente aqui que a gente fez aqui no quadro. Ela só está ausente na parte transversa. O F está longe daqui e o F está completamente longe daqui, o M2, né? A gente manteve a parte transversa e a gente está mexendo na parte longitudinal, mas o φ carrega tudo que o W carrega na parte longitudinal. Então esse propagador é o φ star. Agora tem que inverter. Vou pegar o φ star aqui, então. O propagador do φ star aqui. É só já vou passar para os passos numerais. Vou deixar isso aqui, vou precisar disso. Isso aqui é o D menos C, A menos 1, B a menos 1. A gente vai precisar dele. Vou deixar ele aqui guardadinho, bonitinho. A gente vai precisar dele. Deixa eu deixar ele aqui. Vamos só inverter ele aqui. Agora vamos inverter. Isso aqui a menos 1. Então isso aqui é... Oi, vai. Depois eu vou aproveitar ele depois aqui. Vamos botar esse carinha aqui. Vamos inverter. Então ficou menos que si da Lambertiano mais N2. E aqui que si da Lambertiano ao quadrado mais N2 da Lambertiano menos N2. D2. Vamos baixar isso aqui, coloquei o sinal certinho. Então vamos colocar aqui esse carinho já no espaço dos momentos. Ficou menos K2, então psi K2 mais L2. E aqui embaixo fica igual, psi K4 menos L2 K2 menos L2 K2. Agora vamos pegar esse carinho aqui, que é o B menos C, A menos 1B, e vamos multiplicar por menos A menos 1B. Então vamos multiplicar. Menos A menos 1. Então A menos 1, a gente já sabe o que vai ser. A menos 1 é 1 sobre o Lambertiano, mais N2, L. E aí aqui fica mais, né? 1 sobre menos que si, da Lambertiano, mais N2 sobre. Certo? Conferindo aqui, né? E aí, só esse menos sempre vai fazer. Menos D menos C, A menos 1, certo? A menos 1 está aqui. E agora o B. A, B. D é menos F, não é isso? Dmi. Isso. Menos F dmi. Então vai ficar menos F. Esse sinal aqui fica mais. Vou botar aqui no F. Aqui no dmi. E aí vai dar alguma coisa. Esse propagador então ele vai ser o WI está. Vai sobrar um índice. Então beleza. Está lá o F. Então esse termo aqui cancela. A longitudinalidade. Agora, vai ser tudo multiplicando. Esse cara aqui vai produzir dmi sobre o Lambertiano vai produzir dmi. E esse cara aqui cancela esse. E aí a gente vai resolver exatamente esse propagador aqui. Vai aparecer o F, o I vem dali depois, si vai ficar. Então esse propagador que está faltando para nós é esse aqui. W está φ. Então vai ficar F dni, só que o dni vai ficar menos I kapni. Então esse aqui está aparecendo no sinal menos, porque esse aqui está aparecendo no sinal, vai ficar então vai ficar F menos I dni.
Ah, não, menos I capa M, né? DI, vai ficar menos I capa M. Menos I capa M. E aí embaixo vai ficar si capa 4. Menos M2 capa 2. Menos M2 capa 2. A gente tirou o conjunto de todos os propagandores. Esse sinal tem que ser trocado um em relação ao outro, porque já era trocado na ação original. A matriz original era menos F de mi mais F de mi. Então tinha um sinal menos relativo, né, dos dois. E aí esse sinal menos persiste aqui. Então a gente pode, vamos cancelar. Vamos botar menos I com menos aqui vai ficar mais, vai ficar IF. E esse aqui vai ficar menos I. Beleza? Então, quem copiou? Está gravado? Está gravado, José? Está tudo gravado. Então, tá bom. Então, não vou precisar depois de espera. Então, se vocês copiaram, eu vou parar por aqui, né? Agora eu vou. Na próxima aula a gente retoma a parte, vamos acabar essa discussão, porque a gente entrar na função beta. Finalmente, semana que vem, vamos calcular as funções beta das constantes de acoplamento, estudar running capital constant para discutir a questão da liberdade assintótica, discutir as bases, né? Da teoria de Gauge, que é uma coisa que vai servir até para o curso do Sebastião de PCB. Então, a gente já traz a função beta para levar para lá como pré-requisito. Agora que a gente está se entendendo com esses cursos, né? Porque a gente escuta meio assim acontecendo, né? Já há 3 anos, não, esse PCB é a primeira vez. Agora eu já estou entendendo como está ele no ano que vem, que esse curso vai ter que ser um curso de primeiro semestre, porque ele vai ter que ser pré-requisito para interações fundamentais. Eu fiz esse ano experimental, mas eu já sei o que cortar. E o ano que vem a gente vai mexer, porque eu não vou fazer QED puro, eu vou fazer como eu fiz esse ano, QED com eletrofraca. Então eu vou puxar com o Sebastião o seguinte, eu vou fazer QED, já faço a QED com a eletrofraca dos flexons. Aí já fica tudo pronto. E aí o Tião, quando pegar no segundo semestre, ele pega QCD direto com quartos. E aí eu entro depois na eletrofraca só dos quartos. Eu vou fazer já a eletrofraca do setor eletrônico no primeiro semestre para poder misturar com a QED, como eu fiz agora. Mas como foi a primeira vez que eu dei, eu também estou... Outra coisa, também no ano que vem a gente vai poder usar os cursos gravados. Então, muita coisa que foi para requisito, que eu tive que usar no curso esse ano, no ano que vem eu já vou organizar para ficar hora algumas aulas desse curso para eu poder já correr mais. Não precisava desse curso, um curso inteiro, mais meio semestre. Vocês têm o grupo aí, gente? É claro, vocês vão pegar toda a gênese, né? Pegar tudo nos bastidores. Depois a gente, não, mas aí vai ter gravado lá, porque a gente vai querer começar a fazer isso. O cara, para fazer um curso, ele vai ter que pegar um pouco as aulas do outro curso gravado. Porque senão a gente está sempre repetindo a mesma coisa. E a gente não avança muito. Então a ideia é aproveitar o máximo que está gravado para no ano que vem começar a coisa mais avançada. Então, está tudo copiado. Agora você depois aqui, copiou? Depois eu vou pegar contigo o caderno, copiou lá, né? E amanhã eu pego de cara, poder dar uma analisada, que aí a gente vai ter que ver o que eu vou tirar já daqui algumas coisas para fazer uma próxima. Então tá, vamos parar.